No Brasil existem representantes de 11 ordens e 51 famílias de mamíferos. A ordem mais diversa é a ordem Rodentia, que é a ordem que inclui os roedores, e essas espécies incluem desde a capivara, que é o maior dos roedores, até pequenos camundongos do mato. Depois da ordem Rodentia, vem a ordem Chiroptera, que é a ordem dos morcegos, como a segunda ordem mais diversa. Interessante que essas duas ordens, a ordem Rodentia e a ordem Chiroptera, elas representam mais da metade de toda a diversidade de mamíferos que ocorre no Brasil. Para a criação dessa lista, nós montamos um comitê que é composto por 10 pesquisadores e pesquisadoras de diversas instituições do Brasil. Essas diferenças entre as listas, elas se dão pelo avanço dos estudos que resultam em um melhor conhecimento dos grupos, como, por exemplo, o registro de espécies que antes não eram encontradas no país e com mais coletas ou então com estudo dos acervos das coleções zoológicas, elas são então reconhecidas e inseridas na lista. Ou acontece o contrário. O reconhecimento de um registro que se deu por uma identificação errônea e o registro é corrigido, a identificação é corrigida e a espécie é então retirada da lista. E principalmente por questões taxonômicas, pela descrição de espécies, por exemplo, que resulta na inserção de táxons na lista de mamíferos. Muitas dessas espécies, elas são chamadas de espécies crípticas, que superficialmente elas são muito parecidas. E só através da análise de diversos dados que é possível se diferenciar como espécies distintas. O caso, por exemplo, da espécie de morcego Pteronottus alitonus, que foi descrita em 2018, que ela só é diferenciável das outras espécies do gênero Pteronottus através da combinação de dados de vocalização, de bioacústica, que é os dados de ecolocalização dos morcegos, dados de morfologia do crânio e dados genéticos. O tempo todo precisamos estar cientes de qual organismo que a gente está estudando. Qualquer pesquisa na área da biologia, na medicina veterinária ou qualquer outra área que tenha alguma implicação mais direta para nós, como na agricultura, pecuária, manejo de doenças, precisa estar ciente se as espécies que elas estão tratando de fato são aquelas que estão sendo consideradas, E para isso a gente precisa ter bons critérios de classificação e, consequentemente, de identificação desses espécimes, que são os indivíduos, dentro das espécies, que são os grupos mínimos e mais importantes para a gente nas áreas biológicas de uma forma geral. A atuação da UFMG nessa publicação ela se dá através da participação dos seus pesquisadores, que no caso sou eu e o Dr. Guilherme Garbim e o doutorando Daniel Casado. Mas é importante a gente ressaltar que a UFMG ela mantém uma tradição de ter pesquisadores envolvidos na elaboração de listas nacionais de espécies de mamíferos, já que a lista de 1996 ela foi encabeçada pelo Dr. Gustavo Fonseca, que hoje ele é aposentado da instituição, e a lista de 2012 ela foi liderada pelo Dr. Adriano Pagli, que é professor de ecologia da UFMG. Após a publicação da primeira versão da lista, o comitê continuou trabalhando e a nossa intenção é publicarmos atualizações dessa lista a cada 3 meses. A ideia é que para as próximas versões da lista a gente consiga adicionar informações também como de distribuição geográfica nos estados e nos biomas brasileiros, informações ecológicas para essas espécies
e também o status de conservação, tanto a nível nacional como a nível global para as espécies que ocorrem no Brasil.